Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos prontos mais uma vez e continuar aqui o estudo da palavra, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Obrigado por sua companhia. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha feito, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. O tema de hoje, o engano do caminho perverso. Eu quero dizer para você que todos nós estamos submetidos à tentação e à provação nessa terra, todos nós. Os salmistas tinham plena consciência de qual era a progressão da tentação. Há passos que o ser humano dá em direção ao pecado que é gradual, até o ponto de considerar o pecado algo prazeroso, e é isso que nós vamos ver no Salmos 41. O Salmos 41, o salmista ele vem fazendo aí uma oração bonita. Veja as palavras dele, verso 1 em diante. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa a me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. Suba a tua presença a minha oração como um incenso e seja o rir de minhas mãos como uma oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores e não coma eu das suas iguarias. Coisa interessante, né? Olha só, aqui nós percebemos como que a oração ela é fundamental para nos proteger contra as tentações que vêm de dentro para fora. Nós temos aí as insinuações, as provocações externas que nos fazem desviar do caminho, mas talvez a pior de todas são as tentações internas, né? Nós não somos somente ameaçados pelos esquemas de Satanás, mas também somos tentados a agir como os ímpios que fazem exatamente essas coisas. A primeira coisa que nós precisamos colocar na nossa mente é que talvez o nosso calcanhar de Aquiles, a nossa maior fraqueza seja o autocontrole quanto ao falar. O salmista ele faz um pedido claro para Deus quando ele diz assim: Senhor, vigia a porta dos meus lábios, né? Essa é uma imagem dos soldados à porta da cidade para que ela não fosse invadida, ou seja, Senhor, me ajuda a controlar as minhas palavras, né? Então, nessa prova, ou seja, nesse pedido que ele está fazendo ao Senhor, ele vai aceitar os conselhos dos justos para que ele, o salmista, não seja como os ímpios. Ou seja, Senhor, não coloque uma guarda nos meus lábios, nas portas dos meus lábios, justamente porque eu quero fechá-los para ouvir o conselho dos justos. Porque, afinal de contas, não quero eu comer das iguarias dos ímpios, eu não quero permanecer como eles permanecem ou fazer o que eles fazem, né? Isso é muito interessante. E aqui há um caráter progressivo, da tentação. Primeiro, o coração se inclina para o mal. Depois, ele pratica ações pecaminosas, ou seja, pratica o mal e depois, quando faz isso, o considera como algo agradável. Essa é o que nós vimos aí, ó. Veja como isso foi visto aqui na vida do salmista, né? Ele diz assim, ó: não permitas que o meu coração se incline para o mal. Veja, se inclinar, ou seja, contemplar, meditar, refletir. Não me ajuda, Senhor, a não fazer essas coisas. Aí ele diz: para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. Ou seja, não me deixe inclinar para o mal e nem praticar aquilo que os homens malfeitores praticam. E ele vai dizer a ponto de assim, ó: e não como eu das suas iguarias. O Salmo 1 nos traz um outro vislumbre, outras palavras da mesma situação. Quer ver? Ó? Da mesma situação. Salmo 1, versículo 1 nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores
e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está aqui o caráter progressivo. O que a tentação faz é justamente impedir que eu e você sigamos no caminho do Senhor para preferir seguir nos caminhos dos ímpios, né? E permanecer ali com os ímpios e pecadores, e finalmente nos assentar com eles na sua roda de escarnecedores. E aí, quando isso acontece, nós estaremos mergulhados nessa rebelião contra o nosso Criador. Não devemos ser como os ímpios e escarnecedores, nem permitir que nos afastemos do Senhor para fazer aquilo que é mal. E aí nós vemos que há uma solução, um antídoto contra esse veneno. A única maneira de se livrar dos tentáculos sedutores do pecado é justamente se submeter a Deus e obedecê-lo, a colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Por isso o salmista, ele faz a oração, né? Ele faz essa oração no Salmo 141. Ele diz: Senhor, ouve a minha voz. Ele diz assim, olha que linda. Senhor, te inclina, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco, subo à tua presença a minha oração. E aí ele faz os pedidos: Senhor, não seja eu pecador assim como são os ímpios. Me ajude, Senhor, a me livrar desse destino terrível. Querido amigo, querida amiga, o pecado ele é enganoso, ele é sedutor. Porém, nós podemos buscar força de Deus para ter autocontrole. Sempre a vontade deve estar submissa à razão. Sempre. Deveria ser assim. Quando a coisa se inverte, quando a vontade é soberana à razão, o pecado se instala e a rebelião é vista em nossa vida. Lembre-se disso sempre. As palavras que Deus disse para Caim: o pecado jaz à tua porta, compete a ti dominá-lo. Ou seja, a decisão sempre vai ser minha e vai ser sua, de dizer não à tentação, de fechar as portas. Pastor, mas como eu faço isso? Nós vimos aqui nos Salmos. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, é a oração. Você está em vias de pecar, está sendo tentado, seu coração pede, sua carne pede aquilo, porque é prazeroso. É a hora de você, em pensamento, elevar a sua mente a Deus em oração, por socorro. Senhor, me ajuda, corra imediatamente para o refúgio que é o Senhor em oração. Era isso que Eva deveria ter feito e não fez, e a consequência nós vemos até o dia de hoje. Querido amigo, querida amiga, a solução. Ninguém precisa cometer o pecado, ninguém precisa cair na tentação. O próprio Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: livrai-nos da tentação. Você e eu podemos recorrer a Deus em oração, e aí está o segredo. O salmista clamou a Deus em oração para que ele não pudesse comer das iguarias dos ímpios, e eu e você podemos fazer a mesma coisa. Está tentado a fazer algo errado? Ore, pedindo a Deus socorro. Eu tenho certeza que o poder necessário lhe será ou lhe estará à disposição. Ore comigo agora. Senhor, nós seremos submetidos a tentações. Satanás sempre colocará na nossa frente, Senhor, aquilo que é errado, para que possamos fazer o que é errado, a fim de que a nossa mente se embote e o nosso coração se endureça quanto ao que é santo. Senhor, nos ajude a preservar a nossa alma, nos ajude, Senhor, a fazer o que é certo, ainda que caia o céu sobre nossa cabeça. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aí, aproveite bem o seu dia.